E eu me lembro que quando ele foi me encontrar, eu escondido de tudo e de todos, sem poder ver ninguém. E ele foi me encontrar e ele disse: o Senhor me trouxe aqui para te contar 2 histórias. A primeira é a história de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. E todo mundo sabe que Davi ele esteve envolvido em um adultério e ele esteve envolvido em um homicídio. Mas todo mundo sabe que Davi não é conhecido como um adúltero nem como um homicida. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque o que define alguém para Deus não é o erro que ele comete, mas é o arrependimento que ele tem. O que define alguém para Deus não é a culpa. O que define alguém para Deus é o tamanho do arrependimento, não o tamanho do erro. Ele disse a mim: tudo pode ser superado se o arrependimento for maior que o erro. E naquele momento, tudo que tinha dentro do meu coração era a culpa, a acusação, e aquela palavra entrou profundamente no meu coração. Mas ele falou: eu quero te contar uma segunda história. A segunda história que eu quero te contar é de Pedro. E Pedro caminhou com Jesus 3 anos. E aí o Senhor disse a ele: Pedro, você vai me negar. E Pedro negou. E aí Jesus depois chama Pedro. E Jesus podia, se fosse talvez algum de nós, ia chegar para Pedro e ia falar: Pedro, eu não disse que você ia me negar, eu não disse. Você tem que aprender a confiar em mim. Você tem que aprender a crer em mim. Você tem que aprender a me ouvir. Mas não, quando Jesus aparece para Pedro, a pergunta que ele faz não é por que você fez isso. A pergunta que ele faz não é onde é que você estava com a cabeça. A pergunta que ele faz é: você não tem vergonha? A pergunta que ele faz é: Pedro, você me ama? E aí ele olhou pra mim e falou: Jonatas, eu vim aqui em nome de Jesus pra te perguntar, você me ama? Cara, e aquilo foi um choque profundo no meu coração, porque eu imaginava que Jesus estava muito bravo comigo, cara. Porque eu conhecia a palavra, eu cresci na igreja, eu sabia tudo sobre as histórias bíblicas, eu conhecia o Deus do meu pai, mas eu não conhecia o amor de Jesus ainda. E eu vivia procurando, de relacionamento em relacionamento, um amor que não me preenchia. E naquele dia, que era o dia que eu menos merecia amor em toda a minha vida, porque se tem um dia que eu não merecia amor, era aquele dia. Não merecia nenhum outro, mas aquele dia. E justamente naquele dia, Jesus foi me falar de amor. Ele podia me falar de culpa, de medo, de morte. Ele podia me falar de qualquer coisa. Ele podia me falar de qualquer assunto. Mas a pergunta que ele vai me fazer é: você me ama? E eu me lembro que eu não consegui nem responder. Eu fiquei em crise. No meu coração eu disse sim, mas estava tudo tão confuso. E aí ele disse: Jesus perguntou a segunda vez para Pedro. Ele está perguntando a segunda vez para você: Jonatas, você me ama? E aí eu me lembro que eu consegui falar com a minha boca. Eu disse: sim, Senhor. Eu não sei como fazer isso, mas eu te amo. Ele disse: Jesus perguntou a terceira vez: Jonatas, você me ama? E quando ele perguntou a terceira vez, eu só lembro que eu caí aos pés de Jesus, porque naquele momento eu não via mais o pastor Alexandre. Naquele momento eu só via o amor de Cristo se revelando a mim no momento mais terrível que alguém podia experimentar, no momento mais doloroso que eu podia imaginar. Ele foi me buscar. E aí naquele dia eu disse: Senhor, eu não tenho uma vida, eu só tenho isso aqui, é uma morte. Mas eu entreguei minha morte para Jesus. E ele me entregou a ressurreição, sabe? E aí, de fato, eu posso dizer, eu nasci nesse dia.